Olá, meus jovens investidores do canal Holder Iniciante, neogridianos e neogridianas. A Neogrid acaba de anunciar os seus resultados referentes ao quarto trimestre do ano de 2021 e ao ano de 2021. Então vamos dar uma olhada aqui nos principais pontos deste resultado e comparar com os trimestres e com o ano anterior, para ver se a companhia está melhorando, está piorando, por que está melhorando, por que está piorando. Como o resultado saiu agora há pouco, não deu tempo de organizar, deixar uma coisa aqui mais sistematizada. Então vou fazer com vocês como se eu estivesse olhando aqui pela primeira vez. Mas eu já olhei aqui os principais pontos. Já deu para ter uma ideia mais ou menos como é que veio o resultado. Então aqui eu vou descendo e chamando a atenção para os principais pontos. Inclusive, eu já vou ser direto. Porque no resultado, o que a gente quer logo saber? Se deu lucro e se deu prejuízo, e quanto é que foi o lucro e quanto é que foi o prejuízo. E aqui na Neogrid tivemos prejuízo, meus jovens. O prejuízo líquido atingiu 2.300.000 reais no quarto trimestre de 2021. Mas a companhia chama atenção para o seguinte: isso aqui foi decorrente de não recorrentes relacionados a efeitos de mais-valia e atualização ao valor presente de investimentos. Ela fala, se não fosse esses efeitos aqui não recorrentes, o lucro seria aqui de 5.400.000. Mesmo assim, seria uma queda de 2,3% em relação ao quarto trimestre do ano passado, mas em relação a 2020, neste comparativo, seria um aumento de 55%, já que esse lucro líquido, que ela chamou aqui de lucro líquido caixa, daria aqui quase 30 milhões. Mas na prática, o que vale mesmo é lucro líquido, certo? Então a companhia teve aqui um prejuízo de 2.300.000 reais. E aqui vamos dar uma olhada nos principais pontos. Vamos descendo. Aqui a companhia fala que encontrou desafios e realmente o que está atrapalhando aqui a Neogrid é o que está atrapalhando as outras empresas do setor de varejo, do setor de tecnologia, empresas de setores de crescimento, que é o que? É a Selic subindo, cenário de juros altos, inflação subindo e renda da população caindo. É justamente o cenário pior possível para qualquer empresa de crescimento. Então vamos aqui aos destaques, começando com em relação à receita. Olha, receita é muito importante. O que é que nós temos que observar? Cresceu? Apesar desse cenário desafiador, cresceu? Cresceu. A receita da companhia atingiu no quarto trimestre mais de 67 milhões, uma alta de 15,6% em relação ao quarto trimestre de 2020. Então vejam aqui que a companhia continua crescendo. Em relação ao anual, a receita cresceu muito parecido, 15,5%, atingindo em 2021 uma receita de 245 milhões e 600 mil reais. E aqui em relação ao resultado, ó, ao lucro, tivemos aqui, ó, justamente aquela reviravolta. Saiu lá de um lucro no quarto trimestre de 2020 de 3.780.000 para um prejuízo de 2.299.000, também conhecido como 2.300.000. E aqui no ano, apesar desse quarto trimestre mais negativo, a companhia teve uma alta no lucro líquido de 18%, atingindo em 2021 um lucro de 14.610.000. Porque qual é a questão, jovens? O cenário macroeconômico de 2020 era um cenário de recuperação pós-coronga, economia estava aquecendo, expectativas de melhoria no ano de 2021. Só que o que foi que aconteceu em 2021? Em 2021 o negócio começou a empacar. Inclusive, no segundo semestre, aí é que empacou mais. O cenário macroeconômico ficou cada vez pior. Para vocês terem ideia, no início de 2021, a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, estava em 2% e finalizou o ano com 9,25%. E já estamos agora em 10,75%. E na próxima reunião do Copom, que acontece nesta semana, já há expectativas que ela vá aí perto dos 12%, 11,75%, 12%. E no final do ano já está previsto uma Selic em 12,75%. Eu vejo que o cenário aqui não é nada bom para as empresas de crescimento. E a companhia diz o seguinte, ó, ela continua aqui com a sua participação em mais de 140 países e no quarto trimestre de 2021 a sua receita internacional atingiu aqui
19,8%, 20% praticamente aqui da receita vem em dólar. O faturamento em moeda estrangeira, segundo a companhia, segue em expansão com a aquisição de novos clientes e a expansão de projetos, como por exemplo, a conectividade desta empresa aqui, ó, Best Buy, com seus fornecedores nos Estados Unidos. Então, a companhia se mantém crescendo. Agora aqui, ó, tivemos na rentabilidade os efeitos não recorrentes. Que efeitos não recorrentes são esses? A companhia fala o seguinte, ó, que o prejuízo foi de 2,3 milhões, acompanhado de margem líquida negativa de 3,4%. No acumulado do ano, teve aquele lucro de 14 milhões e meio, ao excluir os itens acima mencionados, como amortização de mais-valia e o ajuste a valor presente dos investimentos, apurou-se aquele lucro que nós vimos lá, de 5 milhões e 400 mil. O EBITDA apresenta efeito da aceleração dos investimentos, despesas não recorrentes relacionadas às aquisições e da consolidação de resultados das empresas adquiridas. Então, outra coisa que pesou também foi o processo de integração das empresas adquiridas à Neogrid. Basta você olhar o resultado da Localweb, que após as aquisições, a Localweb também sentiu na sua rentabilidade os efeitos destas aquisições e incorporações, não basta apenas adquirir. Em relação à sua receita acumulada dos últimos 12 meses, ela teve um crescimento aqui de 21%. E vejam aqui que o crescimento da companhia não foi acompanhado pelo crescimento inorgânico. Ó. A receita total atingiu lá 262 milhões e o percentual da parte das adquiridas deu uma pequena reduzida. No outro trimestre estava lá por volta dos 8% e agora deu uma reduzida, já que da Neogrid foi 244 milhões e das adquiridas 17 milhões e meio. Mas o que você tem que observar aqui para uma companhia que é uma companhia de crescimento? Olha, está crescendo. O cenário, o contexto é dos melhores? Não, não é à toa que hoje a ação foi tocar lá próximo da sua mínima histórica. Mas o dever de casa ela está fazendo, jovens. Lucro bruto da companhia, vamos ver aqui, aumentou no trimestre 23%, atingindo quase 26 milhões. E em relação ao ano, tivemos uma alta de 17,6%. Porque qual a questão? A receita subiu, mas os custos subiram juntos. Mas, no mais e no menos, a receita subiu mais que os custos. Os custos no ano, no apurado, subiram ali 11,6% e a receita subiu os 15,5%. E aqui, ó, receitas e despesas operacionais. Vamos ver aqui. As receitas operacionais tiveram aqui um aumento, ó, de 47%. No caso aqui, despesa no trimestre. E no ano, alta de quase 30%. E aqui temos no mais e no menos, na redução, ó, do lucro prejuízo operacional da companhia. Ela fala que foi, ó, menos 33%, atingindo 7 milhões e meio. Só que daqui ainda incide mais descontos. Veja que a companhia vai gerando resultado e vai tendo os descontos em cima. E aqui, ó, despesas com vendas, aí vai tirando, despesas gerais administrativas, despesas com venda, ó, aumentaram aqui 54% no trimestre e no acumulado do ano 28%. As despesas no último trimestre representaram 15% da receita líquida total. O aumento ocorreu principalmente devido ao aumento das equipes de marketing e comercial, seguindo a estratégia de crescimento da companhia. As despesas gerais administrativas registraram aqui uma alta, jovens, de 397% em comparação com o quarto trimestre, e no comparativo anual tivemos uma alta de 38,8%. No quarto trimestre, as despesas gerais administrativas representaram 25,8% da receita líquida total. O aumento ocorreu principalmente em razão de uma combinação de fatores considerando a inflação no período e a consolidação de despesas das companhias adquiridas. Então vejam como a inflação impacta no resultado, nas despesas da companhia. E na parte de investimentos relacionados à pesquisa e desenvolvimento, a companhia investiu 10 milhões e meio de reais, uma queda de 20% em relação ao quarto período de 2020. E no acumulado do ano, ela investiu 44 milhões de reais, um aumento de 32% em relação ao ano anterior.
As despesas com pesquisa e desenvolvimento representaram 15,7% da receita líquida total. O aumento no acumulado é decorrente da aceleração de investimentos em tecnologia, a fim de obter ganhos com eficiência operacional e ofertar soluções inovadoras para o mercado. Então, a companhia está investindo aí no que ela tem que fazer. Aí, ó, veio lá, né? Resultado, o lucro líquido operacional, como nós vimos, teve uma diminuição de 33%. Aí mete mais desconta. Mais descontos aqui, ó. Receita financeira, despesas financeiras. Aí aqui, ó, o ajuste ao valor presente das empresas adquiridas. Aqui é ajuste patrimonial. E aqui, ó, tiveram um impacto de R$ 2 milhões. Então aqui já veio com o resultado financeiro negativo em 1.780.000.000. Aí esse resultado financeiro é o que vai impactar lá na frente no resultado do lucro, porque ele abate lá para dar o lucro líquido. E em relação ao caixa, a companhia segue aqui com o caixa forte, atingindo R$ 311 milhões no final de 2021. E a companhia ressalta o seguinte, ó, ocorreu a liquidação de uma linha de crédito, bem como fortes investimentos em tecnologia, como mencionado anteriormente. Contudo, em termos de posição líquida, não houve redução da disponibilidade. Por quê? Em relação à geração de caixa operacional, a companhia gerou aqui no trimestre, ó, caixa gerado R$ 15.400.000, 10% a mais do que o quarto trimestre de 2020. E no acumulado do ano, a geração de caixa foi um pouquinho menor, 16% a menos, já que a empresa gerou aqui um caixa de 48 milhões contra R$ 57 milhões em 2020. Então vejo que a companhia, no mais e no menos, ela está aí. Ela está crescendo, está fazendo suas aquisições, formando o seu ecossistema. E no último trimestre tivemos aqui a aquisição da Predify, que veio se juntar a Horus, a LET, a Archer e a Smarket. E agora, nós, jovens sardinhas, só devemos aguardar as cenas dos próximos capítulos da Neogrid e suas ações. O que vocês acharam do resultado? Deixa abaixo aí no seu comentário.